Olá a todos! Eu novamente, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 12 de julho. É uma sexta-feira. Estamos em São Paulo, capital paulista, um dia nublado, aí por volta de 16 graus. Tá rolando um assunto aí no Congresso Nacional sobre a questão da reforma tributária. O Rafael Machado, que é um elemento que eu gosto de seguir, ele fez um vídeo aí sobre essa questão. O deputado Luiz Felipe, também eu gosto do deputado Luiz Felipe também, acho uma pessoa bastante inteligente. Então você vê que são opiniões completamente díspares, né? Quer dizer, você consegue seguir uma pessoa que é de uma posição política e de outra, desde que as pessoas sejam educadas, inteligentes, focadas nas necessidades do Brasil, do brasileiro, independentemente da visão política que essa pessoa tenha, você sempre consegue aproveitar aquilo que pode ser aproveitado, né? Só o que não dá certo é a pessoa que é contra tudo, contra todos, é só o time dela contra o time do outro. Esse aí vai ficar eternamente nas disputas, né? E nós precisamos de um Brasil que some, que traga a contribuição de quem pode dar contribuição. Então você vê, por exemplo, o deputado Luiz Felipe, ele tem uma visão, né? O Rafael tem outra visão completamente diferente. Por exemplo, eu entendo, né, que uma reforma tributária é extremamente necessária no Brasil, né? Se você pensar o caos que é você cobrar a alíquota num estado que é diferente da alíquota do outro, né? Um cobra na produção, outro cobra no consumo. Quer dizer, essa questão do imposto, já se disse, o Brasil tem a tributação mais complexa do mundo, né? E ela tende sempre a onerar as classes médias e baixas da população e desonerar, né, o rico, o cara que já está numa situação absolutamente privilegiada, né, em termos de patrimônio, é um verdadeiro patriciado, né, que comanda o jogo. Bom, mas então eu não vou me estender nesse assunto, eu apenas indico para vocês, olha, escuta o que esse cara está falando, escuta o que esse cara está falando, leia aí os artigos que estão disponíveis aí no UOL, na Folha, no Estadão, no Diário do Povo, enfim, leia a mídia convencional, tradicional, ouça os vídeos, né? Enfim, isso requer um tempo, requer uma dedicação, né? Uma certa atividade aí de cunho investigativo, jornalístico, que a gente que trabalha com conteúdo, com mídia social, com fazer vídeo no YouTube, fazer áudio, a gente tem que estar focado e para poder justamente separar o joio do trigo, né? Ver o que é interesse particular, pessoal. Você sabe, o Brasil é um país dominado por oligarquias, né? A gente tem que buscar um consenso para tentar ver o que é melhor, não para a oligarquia XYZ, mas o que é melhor para o cidadão comum. E nesse ponto eu me digo democrático. Democracia, eu entendo democracia como a vontade da maioria, né? A vontade da maioria. Quem que é a maioria? A maioria da população brasileira é classe baixa e classe média, né? Classe média alta já é uma minoria pequena e classe alta é uma minoria da minoria da minoria. É 0,01% da população, né? Que é, vamos dizer, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, que é dona de praticamente tudo no Brasil, umas 15, 20 famílias, né? Então, assim, a gente não vai defender o direito dessas pessoas continuarem no topo da cadeia alimentar. Não, a gente tem que pensar a democracia como a vontade da maioria, né? Pelo menos é assim que eu entendo, né? Bom, pessoal, hoje é o seguinte, vou aproveitar aqui na primeira parte do vídeo, o John Mearsheimer é um destacado analista aí, né? Que ele está sempre presente ali em entrevistas, principalmente no canal do Judge Napolitano. O John Mearsheimer é um dos grandes professores norte-americanos e que tem uma visão diferenciada da realidade, onde ele foca nos fatos, né, e faz análise em cima de fatos, e não em cima de narrativas, de mídia, de marketing, de marketagem, né, que é o caso da grande mídia, né. Então, assim, ele vem falando da OTAN. Veja, ontem eu já fiz um vídeo sobre a OTAN, onde eu mostro que realmente a OTAN ela tem base nazista, né? Os seus principais dirigentes, diretores e presidentes eram ex-nazistas. Eu não sei se existe um ex-nazista, né? Eram ex-nazistas reabilitados, vamos dizer, nazistas reabilitados pelos americanos, né? Mas veja, então assim, a OTAN ela vem se expandindo aí muito agressivamente, né? Desde pelo menos 1990, quando da queda da União Soviética, né? Então eu já analisei ontem o imenso papel aí que militares nazistas desempenharam na criação e no desenvolvimento da OTAN e o seu papel aí no atual conflito entre a Rússia
e o Ocidente lá na Ucrânia, né? Bom, a expansão da NATO, como se diz em inglês, né, que a gente fala OTAN, NATO, né? OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, a expansão dela foi realizada sob a alegação de que se deveria alargar uma zona de paz da Europa. Quer dizer, eu me expando, quer dizer, eu tomo a tua calçada, eu estaciono meu carro na frente da tua casa, né, porque eu estou assim fazendo a paz com você, né? Quer dizer, usando o teu território, usando tuas riquezas, quer dizer, vou me expandindo, expandindo, expandindo em nome da paz. Bom, a Rússia, obviamente, a Rússia contestou essa expansão exagerada, né? Quase que uma expansão absurda, né? A OTAN ignorou completamente os protestos da Rússia, como se a Rússia não existisse, né? Isso levou à Guerra da Geórgia, isso foi em 2008. Veja só, e depois a OTAN começou a insuflar a Ucrânia contra a Rússia, usando uma guerra híbrida, né, uma propaganda massiva, né? Isso foi lá no Maidan 2014, Dona Vitória Nuland, a CIA, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Pentágono estavam envolvidos em criar ali um elemento hostil à própria Federação Russa, né? A OTAN e os Estados Unidos agora eles estão numa posição mais delicada, né? Provavelmente eles vão perder a guerra no âmbito militar e a Ucrânia não vai recuperar nenhum território perdido. Veja, a análise é do Mersheimer. Eu estou trazendo aqui porque eu acho que tem muito sentido. Ontem também teve uma live fantástica, eu assisti quase toda. É do. Com o Martianov, o Scott Ritter, a entrevista feita pelo Garland Nixon. É uma entrevista fantástica, importante, que toca em elementos essenciais, não só da guerra da Ucrânia, mas eles falam também de Oriente Médio, de África, de armamento, o que é o armamento de ponta, o que é o armamento médio, enfim, tem muito conhecimento nessa área, né? E, enfim, também muito importante essa live aí, né? Porque condensa muita informação, porque são pessoas que são sintonizadas aí nas especialidades, né? E acaba trazendo para a gente, né? Que, por exemplo, você não é eu não sou um especialista em armamento. Claro, eu consigo discernir o que é hipersônico, de supersônico, de balístico e de intercontinental, enfim, se for para falar só de mísseis. Mas assim, o Martianov falando, ele tem um conhecimento assim larguíssimo. Ele te fala o nome do míssil, que ano que foi fabricado, quem que foram os engenheiros, qual é a distância que ele atinge, a que altitude ele vai, qual é o seu Mach, que é a velocidade hipersônica, a velocidade que ultrapassa a velocidade do som, Mach 1, Mach 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, ele te especifica como é que é usado, qual é a arma antimíssil que vai derrubar esse míssil balístico ou hipersônico, enfim, tudo mais. Quem é que tem, quem é que não tem. Quer dizer, ele faz uma análise precisa da coisa, então vale a pena, né? Bom, então veja, eu considero que a decisão de se expandir para a Ásia foi um grave erro da OTAN, foi um grave erro dos Estados Unidos. Quer dizer, mas assim, na verdade, eles é um acúmulo de erros, né? A maneira como eles vêm agindo desde que eles se consideraram unipolaridade, vitoriosos no mundo, o globalismo venceu, nós somos os arautos do governo mundial, da nova ordem mundial, da nova era mundial e tal. Na verdade, não era nada disso. A nova ordem mundial é justamente o mundo multipolar, né? Essa que é a nova ordem, né? Assim, então existe algo atávico, assim, algo que é uma espécie de quase que algo fatal, um fatalismo aí na cultura americana, né? No seu modo imperialista de agir em relação ao mundo, aos outros povos, né? Ou seja, aquela mentalidade colonialista, né? Que o ocidental sempre se coloca de um modo superior aos demais povos, né? Veja, a Ucrânia já está se tornando um estado falido. Então você vê, e diante desse cenário, eles estarem perdendo a guerra da Ucrânia, e não é só perder no âmbito militar. Veja, o objetivo da guerra, isso foi analisado nesse vídeo de ontem, do Garland Nixon. O objetivo da guerra é simplesmente ganhar território no solo, na terra, ganhar território. Não, o objetivo da terra é político. A guerra é travada no âmbito militar, econômico, evidentemente que sempre há um interesse econômico preponderante, muitas vezes primordial, muitas vezes é o motivo da própria guerra,
mas o âmbito político é importantíssimo. A guerra ela tem que ter uma finalidade política, né? Por exemplo, a gente sabe que o soft power aí russo, chinês, iraniano, ele é fraco diante da capacidade de propaganda e midiática dos Estados Unidos, que é imensa, é gigantesca, né? A capacidade de transformar corações e mentes naquilo que eles querem, né? Como se as pessoas fossem um molde fácil, né? Uma massa plástica e fácil de moldar de acordo com a sua cultura de superioridade americana, né? Mas você veja, diante desse fato, de eles estarem perdendo no campo de batalha, o BRICS está se consolidando, essa é a vitória política. E na medida que a tendência dos BRICS é se tornar também uma organização militar também, né? Bom, mas veja só, nesse contexto, você tem uma eleição lá nos Estados Unidos para a presidência dos Estados Unidos entre um homem idoso em avançado estado de senilidade, né? Então, quer dizer, né, como já se disse, lá você tem um homem idoso e senil competindo contra um homem condenado, né? E que desbocado, né? Apesar que muita gente vê também muitas qualidades no Trump, né? Também tem muita gente que vê muitas qualidades no Biden. Eu sinceramente, eu tenho uma certa dificuldade de ver essas qualidades, né? Mas então, voltando à questão da vitória política na guerra. Veja, o alargamento dos BRICS é um trampolim não só para uma vitória política, né? Mas também para a liderança econômica. Veja, falar então agora na segunda parte do vídeo sobre o grupo BRICS. O grupo BRICS pressionou uma pausa aí no seu alargamento adicional, né? Ele tem que integrar novos membros que são recém-ingressados. Isso quem disse foi o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, no dia 25 de junho último, né? Veja só, os novos membros aí dos BRICS, eles apresentam potencial para expandir a presença dos BRICS na África, no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, né? Então, assim, o grupo expandido, esses que entraram depois, né, já vou falar, eles têm uma população combinada aí de 3,5 bilhões ou 45% dos habitantes do mundo, né? O grupo expandido, considerando o BRICS original e mais o expandido. A população total, apenas para falar do BRICS, dos 5 países que entraram agora, né? Então vamos pensar assim, o BRICS original, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 3,5 bilhões de pessoas, é praticamente a metade da população do mundo, 45% dos habitantes do mundo. Com esses mais 5 que entraram agora, né? Arábia Saudita, Irã, Emirados, Etiópia, Egito, sua população somada são 300 milhões de habitantes. Quer dizer, você está chegando a praticamente 50% da população mundial aí dentro dos BRICS. O BRICS+, ou BRICS Plus, como tem sido chamado informalmente desde a sua expansão, aumentou sua participação na economia global, né, para cerca de 37% do PIB mundial. Quer dizer, ele ultrapassou o G7. O G7 é 30% do PIB mundial. A União Europeia, quanto que ela é em termos do PIB mundial, ela está em torno de 15%. Quer dizer, imagine um momento em que o BRICS estiver detendo, digamos, 40% do PIB mundial, ele vai ser praticamente superior ao do G7 e da União Europeia somados, né? A riqueza total investível atualmente no bloco BRICS chega a 45 bilhões de dólares, de acordo com o relatório de riqueza do BRICS, que foi divulgado agora em janeiro, né? Os países BRICS, para ter uma ideia, eles produzem 44% do petróleo bruto mundial. Então você vê que foi estratégica a entrada da Arábia Saudita, Irã, Egito, que são países que são grandes produtores de petróleo. O Brasil é um grande produtor de petróleo aqui na América Latina. Rússia, grande produtora, uma das maiores do mundo. China, nem tanto, né? Bom, e cerca de 30 países expressaram agora, 30 países expressaram o desejo de aderir aos BRICS, seja como membro pleno ou como país parceiro, né? Vou citar a lista aqui dos países, tá? Para a gente ir se familiarizando, né? De acordo com fontes diplomáticas que foram citadas pela mídia russa, inclui aí Azerbaijão, Argélia, importantíssimo país da África, Bangladesh, que é o país que fica do lado do Paquistão, que na verdade Bangladesh ele nasceu da divisão do Paquistão, quando da divisão da Índia entre Paquistão e Índia, na época do Mahatma Gandhi, né? O Bahrein,
fica ali, também é um reino, né, muçulmano ali no Oriente Médio. Bielorrússia, sabe, está do lado da Rússia. Bolívia, né, que recentemente se colocou, foi tentado ali dar um golpe de Estado. Eu fiz um vídeo só sobre isso daí, quando eu falei do Triângulo do Lítio. Venezuela, que é um país que passou por uma grande crise, é o maior produtor, tem a maior fonte de petróleo do mundo. O Vietnã, que hoje é um dos países que mais se desenvolve no mundo, é uma coisa incrível, né? Honduras, o Zimbábue, a Indonésia, que também é um grande produtor de petróleo. Cazaquistão, Cuba, Kuwait, Marrocos, Nigéria, Nicarágua, Palestina, que é um Estado observador, parceiro de diálogo. O Estado da Palestina está em formação. É evidente que os BRICS é a favor da criação do Estado da Palestina, né? Os Yankees e os sionistas são contra, né? O Paquistão, Senegal, Síria, Tailândia, Turquia, que é realmente uma potência, né? Uganda, o Chad, Sri Lanka, Guiné Equatorial, Eritreia e Sudão do Sul. Então veja só, fazer um histórico aqui rápido dos BRICS. O BRICS foi criado em 2009 como uma plataforma de cooperação para as maiores economias emergentes. Uniu Brasil, Rússia, Índia, China. Depois a África do Sul se juntou no ano seguinte. No ano seguinte, então, você tinha o BRICS com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em 2010. 5 novos membros entraram, então, agora em janeiro de 2024, que é o Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Na verdade, a Arábia Saudita ela ainda não está formalmente dentro dos BRICS. Ela está participando das reuniões dos BRICS. Então, os BRICS consideram a possibilidade de abandonar o uso do dólar americano, né, em suas transações e substituí-lo por moedas locais. Isso é de grande impacto, né? E isso é que está fazendo os americanos, os Yankees e os sionistas ficarem absolutamente furiosos, né? O plano inclui a implantação do sistema de pagamentos denominado Unity, que vai ser o nome da moeda, um CBDC aí virtual, o Unity, para substituir o sistema SWIFT, né, que é o sistema de pagamentos para comércio externo dos grandes bancos, dos bancos centrais, que é controlado pelos Estados Unidos, o sistema SWIFT. Os países BRICS fizeram progressos aí, estão fazendo progressos rumo a esse objetivo, né, de se libertar do dólar e do sistema SWIFT. A China e a Rússia, elas já realizam 95% do seu comércio particular entre eles em moedas nacionais. A Arábia Saudita anunciou a intenção de vender petróleo em outras moedas que não o dólar, né? Isso foi o fim do petrodólar. É engraçado porque os Estados Unidos sempre, desde que houve lá em 73 a OPEP, as 7 irmãs, os países produtores de petróleo controlados lá pela Arábia Saudita no Oriente Médio, né, do dia para a noite eles perceberam que eles podiam fazer um cartel, né, que foi chamado das 7 irmãs, e o preço do petróleo simplesmente triplicou. Isso foi em 1973. Os americanos foram lá desesperados e os fizeram assinar um contrato. Olha, tudo bem, vocês vão fazer um cartel aqui e vão controlar o preço do petróleo, só que vocês só vão poder vender em dólar, né? Que foi o acordo do petrodólar, né? E esse acordo durou, e nunca, os Estados Unidos nunca falou mal da Arábia Saudita durante 50 anos. Quer dizer, a ditadura mais tremenda que existe no Oriente Médio é da Arábia Saudita. Bastou a Arábia Saudita recentemente dizer que ia aderir aos BRICS, ia passar a vender petróleo não mais em dólar ou somente em dólar, mas em yuan, iene, rublo, etc. No dia seguinte, os Estados Unidos estavam criticando a Arábia Saudita por ser um país, uma ditadura, não sei o que, não sei o que. Você vê como eles são completamente calculistas e falsos e usam a mídia para enganar as pessoas. Quer dizer, enquanto lhes foi favorável, eles nunca criticaram a ditadura saudita, né? Que, aliás, é muito mais severa do que, por exemplo, a do Irã, né? Ou a de qualquer país que você possa mencionar. A ditadura saudita é uma ditadura drástica, né? Bom, e então você vê que o americano ele sempre tem 2 pesos e 2 medidas, em função daquilo que os beneficia. Só que eles querem vender isso daí como democracia. Então eles caem numa total descrédito. Esse descrédito que os Estados Unidos vêm sofrendo atualmente é totalmente merecido, né? Bom, então essa tendência aí dos países procurarem alternativas à utilização do dólar realmente é uma tendência que só tende a crescer, né? Os BRICS também fizeram progressos na integração dos seus sistemas de pagamentos, com o sistema MIR, que é o sistema de pagamentos da Rússia, e o sistema CETAB, que é do Irã. Eles estão integrando esses sistemas, né? O presidente do Banco Central do Irã, o Abdolnazer Hemati, anunciou recentemente a conclusão do projeto de integração de pagamentos destes sistemas. Veja, uma maior integração aí dos BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul,
significa uma maior independência dessa camisa de força do dólar americano nas transações internacionais. A Rússia e o Irã são dois grandes países produtores de petróleo, são autossuficientes, são exportadores também, e vão integrar os seus sistemas nacional de pagamento, né, sinalizando uma coligação intermediária, por enquanto, ao lado da China. Essa integração é crucial para superar assim, esse mundo que é movido pelo dólar, né? É um processo gradual, fortemente combatido pela propaganda americana, né, da mídia americana. Daí você pensa, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Etiópia são países em processo de adesão ao grupo, chamado BRICS Plus ou expandido. Outro ponto, as eleições para o parlamento do Reino Unido, esse aí é um outro ponto, tá? Vamos agora já para a última parte do vídeo, né? As eleições para o parlamento do Reino Unido, o Partido Trabalhista regressou ao poder. Alguns consideraram isso daí um sinal de força para a esquerda democrática contrariar a ascensão da direita. A ascensão da direita é uma preocupação permanente na União Europeia. Veja, hoje ela prescinde do barato gás e do petróleo russo por conta dessa guerra por procuração lá na Ucrânia, né? No entanto, é importante dizer, o Partido Trabalhista no Reino Unido vem se deslocando para a direita já há alguns anos. O seu atual líder, que é o Keir Starmer, ele afastou o Jeremy Corbyn, que é de tendência esquerdista do partido. Você sabe, eu falei nesse assunto aí da eleição na Inglaterra, porque a mesma coisa que está acontecendo na França está acontecendo na Inglaterra, né? Que é a ascensão da direita, que é uma direita extremamente preocupada aí com o preço da energia, por conta dessa inútil guerra para a Europa, completamente inútil, né? Aliás, a guerra da Ucrânia é uma guerra completamente inútil, né? É uma guerra aí que só tende a favorecer os produtores de armas norte-americanos, que estão se beneficiando disso daí, e também a necessidade que os americanos têm, eles têm a necessidade de vender a ideia de que a Rússia vai se expandir, vai dominar a Europa, vai dominar o mundo, enfim, eles contam com essa narrativa, com essa russofobia aí, para promover, para fomentar essa guerra, né? Então, assim, os partidos de direita, eles querem sair desse atoleiro da Ucrânia, poder voltar a comprar o gás barato da Rússia, né? Então, esse é que é a chamada guinada para a direita. Outra coisa, eles estão preocupados aí também com a previdência social, com o emprego, né? Com o recolhimento aí para pagar os velhinhos, né? Que é um outro problema, porque você acaba colocando grande parte dos seus recursos para pagar os imigrantes. Então a imigração desenfreada também é um outro grande problema. Quem é que vai lidar com esses fatos? É a direita. Só que essa direita, ela não é uma direita fascista, como o pessoal está falando, ultradireita, extremo-direita. Não, isso é conversa. Quem é que é extremo-direita? Quem é que é o fascismo? Quem é que é a ultradireita? Sabe quem que é? É a Ucrânia, é a OTAN. É a OTAN, como eu provei ontem, quem é o fascista da história e que está vendendo a história de que essa direita que está ascendendo na Europa é fascista, é a OTAN. Acuse do que você é, xingue do que você faz. O verdadeiro fascista é a OTAN, é os Estados Unidos. O verdadeiro fascista é o que eles estão fazendo lá na Ucrânia, né? Inclusive é abertamente neonazista. Isso daí está mais do que provado. Basta você pegar o meu vídeo de ontem, que está lá todas essas provas, né, de que por que a OTAN é nazista, é o verdadeiro fascismo. Então, esse aí de chamar essa direita que está ascendendo na Europa de fascista, de ultradireita, essa é a jogada. Né? Porque, na verdade, essa direita ela quer sair desse atoleiro criado pelos fascistas, vamos dizer, pelos neonazistas, neonazifascistas, que hoje é patrocinado pelo Departamento de Estado, pela CIA e pela OTAN, né? Então, assim, vamos dar nome aos bois, né? O jargão é jargão, mas há que se dar o jargão certo, né? Para você denominar as coisas por aquilo que elas tendem a ser, e são de fato, né? Então, assim, eu não vejo que essa direita lá, eu não posso dizer que Marine Le Pen é ultradireita ou é extremo-direita. Meu, ela quer sair do atoleiro, ela quer terminar essa guerra da Ucrânia. Ah, então você é pró-Putin. Não, eu quero ser um parceiro da Rússia, eu não quero ser inimigo eterno da Rússia. A Rússia me vende gás barato, né? Ela não me faz mal. Eu posso até fazer um pacto militar, né, com a Rússia. A Rússia já quis entrar várias vezes para a OTAN, né? Ela jamais foi permitida entrar para a OTAN, né? Porque a Rússia, eu acho que eles tinham medo de que a Rússia entrando para a OTAN, a Rússia acabaria dominando a OTAN, né? Bom, então vai dominar na porrada, né? Na pancada. Bom, nesse momento, voltando, não dá para não falar da Ucrânia, né? O Volodymyr Zelensky, né?
que é o líder, né? Por incrível que pareça, o cara continua sendo o líder da Ucrânia. Ele recebe armas, munições e dinheiro do Reino Unido, né? Então você vê por que a direita quer sair desse atoleiro, né? É um atoleiro. Na França, a mesma coisa. Quer dizer, e aquele cara lá, o Macron, então ele ficou tão preocupado aí com a Le Pen que ele acabou unindo a esquerda contra ele mesmo, né? Bom, complicado, né? A conversa agora lá no Reino Unido, que você tem lá certas figurinhas chaves, né? Que apoiaram sempre, o inglês sempre foi hoje ele é um pau-mandado dos Estados Unidos, né? Ele, o poderoso Império Britânico, ele ficou para segundo time aí, para segunda classe, ele ficou em segundo lugar lá, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico estava acabado, estava falido, né? E aí você começa o Império Americano, né? Assim, então o Reino Unido, aí a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né, sempre apoia, né, tudo que os americanos querem fazer. Por exemplo, apoiar a guerra do Iraque. A guerra do Iraque foi um massacre aí, né, porque a maneira do americano fazer guerra, e que agora já está também nos seus estertores, é fazer bomba e jogar lá de cima, né? Essa é a maneira essa maneira de fazer guerra. Isso aí já não funciona mais, né? Você vê, ninguém mais está fazendo isso, né? Veja, então esse governo aí que está surgindo aí no Reino Unido, né, não é uma diminuição do imperialismo americano, né? Parece que é a sua continuação. As questões importantes que eles deviam estar discutindo lá, que são as mesmas que deviam estar sendo discutidas aqui no Brasil preferencialmente, que é habitação, segurança, transporte, emprego, né? Pode dar algum fôlego aí, né, para os trabalhistas, né? Mas você não vai ter grandes alterações na sua política, né? Então, por exemplo, quando os trabalhistas lá se dizem que eles são de esquerda, né? O Partido Trabalhista é de esquerda, quer dizer, eles estão preocupados com a questão social, com a política pública, com a questão do emprego, do trabalho, do salário, né, da previdência. É um tanto jargão, né? É um tanto balela, é uma confusão ideológica. Porque você hoje se dizer que você é de esquerda ou de direita, na Europa não quer dizer grande coisa. Aliás, no mundo todo não tem mais significado prático definido, né? Por exemplo, no momento que você tem uma esquerda liberal ou neoliberal, acabou. Você não pode ter uma esquerda liberal, você não pode ser chamado de esquerda, né? Porque a função de esquerda é lutar contra o liberalismo. Essa é a função histórica da esquerda. No momento que você tem uma esquerda liberal, você não tem mais esquerda nenhuma. Você tem uma falsificação aí, um jargão ideológico maquiavélico, né, usado para enganar trouxa. E direita a mesma coisa, né? Bom, vejam outros pontos. Veja, o Partido Trabalhista ele não se coloca contra os imigrantes, como fazem os conservadores. É os conservadores que se colocam abertamente contra a imigração, né? Os conservadores perdem mais de 100 assentos no parlamento. E na França, para voltar a analisar a França aqui, o Emmanuel Macron, ele sofreu a maior perda, né? O bloco de apoio aí ao Macron perdeu mais de 80 assentos no parlamento. E o reagrupamento nacional aí da Marine Le Pen, que eles chamam de ultradireita, ganhou 55 novos assentos. E essa nova Frente Popular, que foi quem ganhou as eleições, que é considerada de esquerda, também ganhou assentos, que é o Jean-Luc Mélenchon, lá que eu falei ontem, no vídeo de ontem, o Mélenchon, político francês de esquerda. Ele tem um discurso de defesa da classe trabalhadora e anti-imperialista. Então, por isso é que eles dizem que ele é de ultradireita, né? Ele é contra o imperialismo americano. O Mélenchon critica o aumento do tempo de serviço obrigatório na França. Ele quer que o pessoal trabalhe menos. Olha só, eles não querem trabalhar. Então, como é que faz? Vai precisar de imigrante, né? Ele se opôs às reformas aí no que tange à imigração, né? Quer dizer, então o cara quer que o francês trabalhe menos, então ele é a favor da imigração. Tá vendo? Então, nada é perfeito, nada, nem na esquerda, nem na direita, nem no centro. Você tem que ver cada posição, cada situação. E não ficar simplesmente classificando. Claro, às vezes é necessário se classificar, mas assim, a classificação, ela precisa apontar para alguma coisa factual. Você tem que ver ponto por ponto. O cara é a favor disso, o cara é contra aquilo, o cara é a favor disso, ele é contra aquilo, e fazer uma média e ver o que é melhor, né? Você tem que fazer uma média, você tem que ver qual é a proporção daquilo que pode ser bom para o país, né? O fato é que o Partido Socialista lá faz parte dessa coligação, né? Do Mélenchon, né?
Você veja, então, por um outro lado, por exemplo, enquanto que a Le Pen ela não apoia a guerra da Ucrânia, o Mélenchon apoia. Né? Então, tá vendo que cria uma divisão aí dentro dessa aliança. Então, você vê, por exemplo, o Mélenchon ele defende o reconhecimento do Estado da Palestina. Aí nós concordamos. Isso daí ele está certo. Né? Inclusive, então, você tem que ver ponto por ponto. Ele pretende aumentar o salário mínimo. Tá aí, nós também pretendemos, né? Nós também pretendemos aumentar o salário mínimo, né? Então fala-se aí em uma vitória histórica da esquerda francesa. A nosso ver é um pouco exagerado, né? Vitória histórica da esquerda francesa, né? Será que o cara é esquerda mesmo? Tem coisa que ele parece de esquerda, tem coisa que ele parece de direita. E a Marine Le Pen, que todo mundo apostava nela, acabou em segundo lugar. Então não foi uma derrota completa aí para a direita da Marine Le Pen, né? Uma vez que aumentou aí o seu número de assentos nas eleições, né? No entanto, a campanha de esquerda na França expôs as opiniões aí xenófobas da extrema direita. Xenófobo, quer dizer, o cara que tem horror a estrangeiro, que tem horror a imigrante, que tem horror à imigração, né? Isso se repercutiu muito na França. Veja, a França hoje é um país altamente diversificado, né, em termos de população. O que acontece na França? Você tem lá o francês, o cara sempre foi francês, ele descende de franceses, ele é um francês da gema, assim, de raiz, né? E, no entanto, ele está desempregado, pô. Sabe, ele não quer trabalhar, ele está desempregado. Como é que ele vai fazer, pô? Sabe, se ele não tem dinheiro de família, se ele não tem dinheiro de herança, se ele não tem patrimônio, do que ele vai viver? Ao passo que o imigrante recebe bolsa escola, bolsa família, bolsa não sei o quê, né? Bolsa transporte, bolsa vale alimentação, né? O cara fica revoltado, né? Então esse sentimento anti-imigrante foi um fator significativo na derrota parcial da direita nas eleições. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, né? 32 minutos. Tinha ainda vários assuntos para tratar aqui. Eu quero fazer um vídeo depois sobre o que é deficiência cognitiva, senilidade ou demência. Como é que você pode saber se o líder do país no qual você vive, no qual você está, você é cidadão, será que o líder do seu país ele tem problema de senilidade? Você vai votar num cara senil, um cara que está no último grau do mal de Parkinson, né? Você vai votar num cara que sofre de demência, de senilidade, um cara que está louco, né? Você vai votar num cara assim? Bom, então eu vou falar sobre isso daí, né? Mas vai ficar para o próximo vídeo, senão o de hoje vai ficar muito longo. Pessoal, muito obrigado aí pela sua atenção. Segue o canal, traz seguidor para o canal. Se quiser se tornar membro, já tem um vídeo aí que ficou só para membros, tá? E é um vídeo que foi considerado coisa muito sensível, né? Eu fui obrigado a colocar dessa forma porque o YouTube tá impedindo de veicular esse vídeo aí, né? Que é o que eu falo da agenda ambiental aí. Pessoal, segue o canal. Se você não consegue assistir de uma vez, assiste agora, depois você assiste mais um pouco, né? Mas a gente traz muitos temas aqui, às vezes a gente vai para o campo da análise, às vezes a gente vai para o campo da explanação, mas assim, o que a gente faz é um resumo das notícias mais importantes aí e cita também as nossas fontes. Mídia alternativa, independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Prestigie o canal, pessoal. Faça os comentários aí, dá o like aí para poder veicular o canal, ok? Nós estamos na mão da plataforma. Felizmente nós temos essa plataforma aqui e vamos em frente. Então, obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.